Bom, até às 12h30 nós seguimos e agora a gente tem entrevista. Anunciei para você, tá na abertura do nosso programa, no bloco passado, quando a gente foi pro nosso intervalo, que a gente ia receber a Ivete Caetano, tá? Aliás, ela tá aqui à minha esquerda, a nossa amiga Ivete, meu povo, ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Então a nossa pauta é educação em Pernambuco, tá? Vamos falar sobre as lutas do Sintep, visando melhorias para os profissionais da educação. Bom, deixa eu saudar aqui a Ivete, seja bem-vinda, minha amiga, tá tudo certo? Seja bem-vinda à cidade de Triunfo, bem-vinda à Triunfo FM. Tá com frio, é? Bem-vinda, querida. Bom dia, Luciano, bom dia a todas aí, as ouvintes, que eu tô vendo que você tem muitas ouvintes. Muita mulheres, gente, né? E parabenizar também aí, fazer cor aí com as mulheres e os ouvintes que estão aí, parabenizar por a idade aí, a comemoração. 29 anos. 29? Isso. Eita, em 29 ainda é jovem, né? Demais. Ainda é jovem, mas já com muita experiência. Dizer que a gente está aqui para falar um pouco sobre educação, sobre a valorização dos profissionais da educação, mas falar também para as nossas lutas. Nós temos muitas lutas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional em defesa das nossas crianças, adolescentes, em defesa da educação, em defesa das mulheres também. Falar um pouco de tudo aqui, que é a nossa luta coletiva. Perfeito, nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar, a gente foca, claro, na educação no Pernambuco. Todavia eu acho importante a gente fazer uma análise, um panorama da educação a nível nacional, né? Há quem diga que o Brasil regrediu muito na gestão passada, na gestão do ex-presidente Bolsonaro, com a chegada de Lula, a chegada do Camilo, que convenhamos, meu povo, por mais que você discorde, você que está em casa, é um excelente ministro. O Camilo é muito bom. Queria começar a nível do Brasil, né? Uma pequena análise, claro, como é que o Sintep vê hoje a educação no Brasil. Vale lembrar que não faz tanto tempo os dados do PISA trouxeram números alarmantes aí, preocupantes para a educação brasileira. Mas em resumo, em síntese, como é que você vê a educação nacional? Exatamente, Luciana. A nossa luta não é só estadual, a nossa luta em defesa da escola pública, da educação, ela é nacional, porque muitas das nossas legislações se definem nacionalmente. Tudo sobre educação não é decisão só estadual, é decisão nacional. Só quero lembrar que a lei do piso, que foi uma lei piso salarial do magistério, foi uma lei do governo Lula em 2008, né? Então isso é muito importante. O Fundeb também, né? Que garante financiamento para a educação, para a escola pública, considerável. É um dos modelos para o mundo inteiro, o financiamento próprio da educação. Dizer que nos Estados Unidos não tem esse financiamento público que nós temos aqui, do Fundeb. Foi uma lei também do governo Lula. E realmente a gente tem um número de investimento muito grande quando a gente tem um governo Lula. Por exemplo, Pernambuco mesmo teve um crescimento muito grande de institutos federais de educação, de universidades que foram criadas no Brasil inteiro, né? Pernambuco tem mais hoje de 7 universidades instaladas pelo interior de Pernambuco, em função também do governo Lula. E governo Bolsonaro, a gente só teve muita retirada de recursos para a educação. Vou dizer um exemplo bem concreto, né? O precatório do Fundef, o governo Bolsonaro não queria pagar aos professores, negou, depois queria pagar, dividir em 10 anos. Nós fizemos uma luta muito grande contra a PEC do calote do governo Bolsonaro contra os precatórios do Fundef. Então, se dependesse realmente do governo Bolsonaro, professor nenhum teria precatório do Fundef, que é uma dívida que não foi paga de salário entre 97 e 2006, e nós conseguimos. E aí nós conseguimos agora no governo Lula a 4ª parcela do precatório, que foi outro precatório também, foi salário que não foi pago no passado e que a gente conseguiu reaver na justiça, e o governo Lula, ele conseguiu recuperar. Nós temos agora também no governo Lula uma política de assistência estudantil, que é o pé de meia para os estudantes de ensino médio. Aí tem gente que diz assim, mas é bolsa para os pobres. A gente tem que pensar que o Brasil sempre teve bolsa para os ricos. Os ricos sempre tiveram ajuda, a isenção de impostos.
Os ricos não pagam imposto no Brasil dos seus juros, né, dos seus dividendos, das suas aplicações. Agora o Senado aprovou, vai ter a cobrança que vai começar, mas até agora essa aprovação que foi na semana passada ou retrasado, rico não pagava imposto, só quem paga é classe média, é pobre, né? Então, assim, é importante dizer que rico, pela legislação que existe, ao não pagar imposto, é uma bolsa. E por que só pode ter bolsa para rico? Né? Por que não pode ter Bolsa Família para o pobre? Por que não pode ter pé de meia para as classes mais desfavorecidas, mais necessitadas? Né? Então, eles abocanham, né, no pagamento de juros da dívida, mais de 40% do orçamento federal para os ricos. E por que não pode existir um pé de meia para os pobres? Que não chega nem a 3% disso, né? E por que não pode existir o Bolsa Família para os pobres? Que é infinitamente menor do que os 40% do orçamento. Então, sim, tem uma diferença muito grande entre os governos. A gente que luta pela educação, luta pela escola pública, a gente faz uma avaliação crítica, porque nós temos pensamento crítico, nós avaliamos os governos e nós sabemos dizer qual é o governo que está a favor da educação e qual é o favor que está contra a educação. E nós temos prova concreta disso em dados, em números, em políticas. Então, nós não temos pudor de dizer que o Bolsonaro foi contra a educação e o governo Lula é um governo Lula a favor da educação. Antes da gente entrar na pauta de Pernambuco, eu tenho mais 2 assuntos que eu queria abordar com você, até porque são temas muito frequentes aqui no nosso programa. Já foram pautas de enquetes também com o povo. A primeira pergunta é a seguinte, Ivete. A gente já entra em Pernambuco, tá? Que é o foco aqui da nossa entrevista. O ministro Camilo, ele tem visto com preocupação essa questão das graduações, né, na modalidade à distância. Como é que você vê essa questão? Nós vemos com muita preocupação, porque, inclusive pela legislação, a educação básica ela tem que ser feita de forma presencial. Mas tem um setor privatista, o setor privado, o mercado da educação, ele quer entrar nesse ramo da educação, porque é um ramo muito lucrativo, né? Nosso país é gigantesco, tem uma população muito grande que gosta aí de estudar. Então, a gente vê com bons olhos as restrições ao ensino EAD, vê com restrições as licenciaturas EAD, tinha até curso de fisioterapia e educação física, enfermagem, que precisa de aulas práticas em EAD. Então, realmente, a gente vê com bons olhos essa legislação que restringe. A gente não é contra EAD, pode haver, né, uma localidade muito difícil de acessar, né? Então, ela deve ser de forma excepcional e não deve ser de forma regular. Nós estamos numa discussão hoje em Pernambuco sobre EAD de jovens e adultos. O Sintep foi contra, porque essa população é uma população que tem pouco acesso à tecnologia, é uma população que já vem com dificuldade de escrever, de ler, é uma população que já vem com dificuldade de letramento, é uma população, né, de idosos e jovens que foram excluídos da escola ou por trabalho ou por outra dificuldade. Então, a EAD, que é a educação, e a EJA, que é a educação de jovens e adultos, é uma política pública, deve ser direito, porque significa reparação a essa população que foi excluída do seu direito no tempo regular à escola pública. Então, o Sintep é contra a EAD na educação de jovens e adultos e estamos denunciando isso à população, porque vai dificultar muito a aprendizagem dos estudantes jovens e adultos e idosos se for implementado o EAD para a educação de jovens e adultos. Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui o briefing que a gente recebeu. Tem um ponto bem interessante que é o Fundef. Vamos falar sobre Fundef. Por que aqui esse tema é tão polêmico? Queria que você explicasse para quem está em casa o porquê de toda essa polêmica e como é que vocês vêm lutando e há quanto tempo lutando para resolver isso.
Nós lutamos 20 anos pelo pagamento desse precatório do Fundef. Precatório é uma dívida, no caso do Fundef, é uma dívida que a União tem com os estados e municípios e de salários que não foram pagos e repasses que não foram feitos no passado da União para os municípios e os estados. E o Fundef, que é uma lei da educação, de financiamento da educação, ele prevê 40% é para a manutenção da educação e 60% é para salário. Então, no passado não foi pago salário, não foi feito esses repasses, nós colocamos, os governos e os municípios colocaram na justiça, isso foi ganho, então a União é obrigada a pagar esse precatório, se chama precatório porque é um volume alto, né? E nós lutamos no Congresso Nacional, porque isso não vinha para os professores, nós lutamos contra a PEC do calote e aí isso agora está sendo pago aos professores e às professoras, mas dizer que essa nossa luta, que nós lutamos na Justiça, lutamos no Congresso Nacional, não é só para professor, o resultado dessa luta, 40% desse valor fica para os prefeitos, os governadores, fazer melhoria na escola pública, garantir fardamento, garantir livro, garantir material didático, garantir climatização, né? Garantir também que tenha quadra coberta, tenha biblioteca. A gente tem, Luciana, aqui na rede estadual de Pernambuco, mais de 30% das escolas ainda sem biblioteca, ainda sem quadra coberta, ainda sem laboratório de informática. Qual a porcentagem que não tem? Mais de 30% das escolas, né? E a gente ainda não tem um dado, mas a gente conseguiu conquistar na nossa pauta de reivindicação esse ano, e a governadora se comprometeu a climatizar todas as salas de aula. A gente sabe, aqui é um clima muito bom, né? O clima de Triunfo é maravilhoso, porque dá aquele friozinho, mas eu estou vindo da escola do EREM aqui de Triunfo, e eles disseram que quando chega o verão, até aqui em Triunfo, o calor bate e compromete a sala de aula. O governo tem cumprido isso, tem feito isso de forma gradativa, claro, essa questão da climatização das salas de aula. Como é que é essa nós questão? Vamos fazer um balanço no final do ano sobre isso, né? Ele disse que vai climatizar todas as salas até o final de 2026. Então, no início do próximo ano, a gente vai fazer uma geral, um levantamento para saber quantas escolas eles climatizaram aí na rede estadual todo, mas dizer que foi fruto da nossa luta, fruto da nossa campanha salarial, e nós estamos torcendo para que o governo cumpra a palavra. Ô Ivete, eu confesso que é um tema que eu tenho muita curiosidade, e imagino que quem está em casa também, que é a respeito do último grande concurso que foi feito para a educação aqui em Pernambuco, na gestão de Paulo Câmara ainda, né? Gestão do PSB, e um concurso que levantou muita polêmica, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga de Santa Cruz, cidade vizinha, que é aprovada nesse concurso, cobrava a nomeação, viralizou inclusive um vídeo nas plataformas de uma servidora, no caso, contratada, cobrando da governadora, pedindo, implorando da governadora a nomeação. Ela falando: governadora, é só a senhora assinar uma página, assinar uma folha, que eu saio de contratado e passo a ser uma servidora efetiva. Bom, como é que é esse concurso? Esse concurso já venceu o concurso por lei, são 2x2, né? Como é que é esse concurso hoje? Se realmente foram convocados todos aqueles professores que foram aprovados nesse certame, e como é que está hoje a questão de temporários, de contratos e de servidores efetivos? Acho que é bem interessante, e acho não, é importante esse resumo. Esse tema, Luciana, é muito importante, porque é preciso que os pais, as mães, os estudantes saibam que nós vamos ter um apagão de professores. Vai faltar professores e professoras nas escolas, no Brasil inteiro. Porque, devido à desvalorização salarial e também social no magistério, os jovens não querem mais ser professores hoje, né? Apenas 3% dos jovens de 15 anos querem ser professores. Então, tem que existir política de valorização e política de permanência, política de plano de carreira, para que os jovens possam querer ser realmente, fazer parte do magistério. Isso tem relação direta com o concurso público, porque se você tem contrato temporário que é precarizado, né, não ganha um piso, muitos prefeitos a gente tem que botar na justiça, não paga o piso do magistério, não tem acesso ao SACEP, muitas vezes não recebe o 13º e as férias, então você precariza ainda mais o magistério.
Então, o jovem não quer ir para uma profissão precarizada sem uma série de direitos. Então, o concurso também é uma forma de valorização, né? A nosso Plano Nacional de Educação, que está tramitando no Congresso Nacional, prevê que 90% da nossa categoria seja de professores concursados e efetivos. Por que o concurso é importante? Para esse profissional não ficar à mercê de vereador, de prefeito, de governador, decidir a sua vida. Portanto, decidir se você vai ter um professor na sala do seu aluno ou não. E o concurso garante isso, que ele está lá, vai ser permanente, tem estabilidade, né? Então, o concurso é muito importante. Na rede estadual, por exemplo, de ensino, a maior parte não é de concursado. Isso compromete demais a escola pública, o direito, compromete os estudos. Por isso que essa luta não pode ser só do Sintep, tem que ser das mães, dos pais, para que haja concurso público em todas as redes. O prazo do último já encerrou? Foi encerrado o último concurso? Então, o último concurso, o prazo já encerrou. Nós lutamos para todo mundo ser convocado. Ainda ficou 1.800 professores ainda para serem chamados, mas recentemente o Tribunal de Contas mandou que o governo do estado contratasse, né, efetivasse por concurso pelo menos mais de 500 professores. Então está aí um imbróglio entre o governo do estado e o Tribunal de Contas, mas dizer que é muito ruim um governo que tem um discurso de valorização da educação, prioridade da educação, mas tem mais de 50% do seu quadro ainda de contratação temporária, né? Para quê? Para que em ano eleitoral o deputado dela indique, o prefeito dela indique. A gente não quer, e as mães também têm que lutar contra essa interferência política nas escolas, sejam estaduais e municipais. Então tem sim cadastro de reserva para ser convocado. O certame, ele extinguiu a validade, mas o governo, quando quer, ele pode convocar. Pode convocar, sim, porque eles passaram por um concurso, passaram por uma seleção e têm direito a estar no quadro de efetivos. Agora, vamos falar no geral sobre a qualidade da educação em Pernambuco, né? Se a gente fizer agora aqui, se eu abrir uma página aqui, por exemplo, no meu navegador e pesquisar qualidade da educação em Pernambuco, vai aparecer que a educação de Pernambuco é destaque. Bom, na percepção do Sintep, como é que é de fato a educação de Pernambuco hoje, em níveis de qualidade? Ele é destaque a partir de uma prova que é só de português e matemática. É uma prova que não mede a qualidade da educação, porque essa prova não mede se tem merenda de qualidade, em quantidade. Essa prova não mede se a escola está fazendo combate ao racismo. Essa prova não mede se a inclusão dos nossos estudantes com deficiência realmente está acontecendo. Então, esse medidor aí, né, não é um parâmetro para nós, não é um parâmetro realmente de qualidade social da escola pública. Então, essa medida aí do ranqueamento que os governos gostam, né, de mostrar, Pernambuco está lá em cima, é o meu estado, é a minha prefeitura, a gente tem muitas críticas porque ela não mede a qualidade social da educação como um todo, só mede português e matemática, mas nós temos matérias também tão quanto importantes português como matemática, como filosofia, sociologia, que faz uma análise crítica da sociedade, da cidadania, se ele está se formando para respeitar o próximo, se ele está se formando para respeitar as leis como cidadão. Então, esse parâmetro aí, Luciano, não é o nosso. Oi, Ivete, então, pelo que eu entendi, ficou subentendido, no caso, esses parâmetros, tanto que os governos estaduais e municipais utilizam para mensurar a qualidade da educação, podem não refletir de fato a verdade, é isso? Pode não reflete de fato, porque só pega alguns elementos indicadores, não pega muitos elementos importantes que indicam o que é uma qualidade social da educação. Então, a gente tem crítica a esse parâmetro, mas a esses indicadores aí, porque eles são poucos, mas os prefeitos gostam, as governadoras, os governadores gostam, porque gostam de colocar isso como uma vitrine eleitoral para um momento de disputa. Mas nós, do movimento sindical, do Sintep, temos críticas. Nós temos reivindicado que a merenda escolar, a climatização, os salários
né, o piso salarial do magistério, o plano de carreira, se tem biblioteca, se tem quadra coberta, se tem combate ao racismo, se a nossa estudante que é negra é bem acolhida na escola, seus direitos são respeitados. Então tem uma série de indicadores da qualidade social da educação que não faz parte desse ranqueamento. Então esses indicadores não são suficientes para dizer se uma escola está sendo boa ou não. Legal, outro ponto importante, agora vamos para a infraestrutura das escolas. Como é que são hoje as escolas do estado melhor? A governadora tem dito que tem muitos recursos para a educação, mas nós não temos visto esse recurso nas escolas públicas. Nós passamos o primeiro ano, o governo dizendo que estava arrumando a casa, né? Então as escolas não receberam o mesmo recurso que haviam recebido em 2022. O recurso, quando vai chegar, chegou menos da metade do que o pessoal havia recebido em 2022. E nós temos, inclusive, do precatório do Fundef, mais de 2 bilhões que a nossa luta conseguiu trazer de recursos para as escolas públicas. Mas a gente ainda não viu as escolas passando por uma mudança realmente estrutural. Ao contrário, nós temos recebidos, até do início do ano, né, as escolas dizendo que só receberam recursos para campinação, para pintar. Mas uma escola, por exemplo, aqui, como a que a gente visitou aqui em Triunfo, né? Ela tem 400 alunos, mais de 400 alunos. E aí, se você não tem reparo dos banheiros, se você não tem reparo de todos os equipamentos da escola, realmente a escola fica maltratada. Então, a gente tem recebido muitas reclamações dessa estrutura. O Sintep divulgou um vídeo, inclusive, da ETE de São Lourenço da Mata, que é da região metropolitana, veja, bem pertinho da Secretaria de Educação, que o teto havia caído em maio do ano passado. O teto de entrada é uma escola técnica. A biblioteca também ficou comprometida e se passou mais de um ano e o governo ainda não tinha feito a recuperação do teto da escola da ETE Eduardo Campos, em São Lourenço da Mata. Denunciamos isso na Assembleia Legislativa e esperamos que o governo corrija. Então, tem várias situações que indicam da dificuldade do governo em implementar. Nós temos o terceiro secretário de Educação em menos de 4 anos. E com a mudança do secretário, muda também todas as secretarias executivas. E a educação, ela precisa ter continuidade, é uma política que precisa ter permanência, porque senão, o que acontece, Luciano? Um eterno recomeçar para resolver os problemas. Então, temos muitos problemas da estrutura que ainda não foram resolvidos. Ivete, você está há quanto tempo à frente do Sintep? Eu estou no segundo mandato, o primeiro mandato foi de 2 anos e meio, estou no segundo ano do segundo mandato. Vamos lá, em relação aos governos passados, né? Os governos do PSB, passou muito tempo no poder, e o governo de Raquel Lira. Qual a diferença? Qual governo foi melhor no quesito educação? Nós temos críticas a qualquer governo, porque nenhum governo é altamente qualificado na área de educação. Então, nós temos críticas, por exemplo, nós temos crítica porque o governo passado não fez eleição direta para diretor. E temos crítica a esse também, que não fez eleição ainda direta para diretor. Quem indicou, disseram que foi uma seleção técnica, mas a gente sabe, no fundo, que quem indicou foram os deputados, os prefeitos, os vereadores, né? E, inclusive, recentemente, uma diretora de Santa Cruz do Capibaribe foi exonerada porque ela se pronunciou favorável a outro candidato, que foi João Campos. Então, vai haver perseguição política. Nós esperamos que todo mundo combata essas perseguições políticas no momento eleitoral, né? E todo mundo fique atento para que isso não ocorra nas escolas. Então, tem coisas, por exemplo, que são diferentes de um governo para o outro. O governo passado tinha um governo Bolsonaro que não mandava recursos para a educação. Esse governo está nadando em dinheiro, inclusive ela reconhece, tem mais de 5 bilhões para a educação e a gente sabe que esses recursos são do governo federal, do governo Lula, né? A gente viu o transporte, né? Transporte escolar, o governo Lula mandou uma série de ônibus para que isso tenha o atendimento da população. O governo Lula também aumentou o recurso para a merenda escolar bastante, né? Nessa atual gestão. Então, a gente tem que fazer essas análises,
Né? Ivete, quando você fala nós tivemos o maior reajuste nosso da educação em 2022. Foi no governo anterior, né? Por conta, inclusive, da lei do piso salarial do magistério. Nós tivemos 35% de reajuste em 2022. Mas no primeiro ano de Raquel Lira, nós, no plano de carreira, tivemos 0, né? Na carreira, um ano inteiro sem reajuste. Então, aí no ano passado, ela retomou, pagou os 14%, esse ano pagou os 6%. Esperamos que na nossa campanha salarial do próximo ano, o governo também dê reajuste, além de recuperar a inflação, também reajuste com recuperação realmente de ganhos reais no nosso plano de carreira, tanto para ativo como para aposentado. Então, você tem que ponderar vários elementos, né, dos governos. Só queremos dizer que nós estamos na luta, seja qual for o governo que entre, que saia, que entre, né? Que o que sai não vai estar lutando. A gente está na luta, defendendo a educação pública, defendendo o direito à educação e defendendo a nossa categoria, que são os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Bora lá, um ponto importante também, a gente não pode finalizar a entrevista sem essa aqui, ó, tá a manchete na CNN, que o governo, no caso o governo Lula, limita repasses mensais para universidades federais. Como é que vocês veem isso, Ivete? Pois é, aí a gente vai para o Congresso Nacional, que ele captura mais bilhões do orçamento e não permite que o Poder Executivo fique com recursos, né? Flávio Dino tem feito essa denúncia em relação ao que o Congresso Nacional faz com o orçamento federal, porque a gente tem uma república onde cada poder ele tem um papel. O governo federal executa, por isso que a gente chama de poder executivo. O Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa legisla, por isso que é poder legislativo, e a gente tem um poder judiciário que faz as leis, né? E cada poder tem que estar em harmonia. E aí o Congresso Nacional resolveu pegar parte do recurso que é do Poder Executivo para as emendas PIX, que aí Flávio Dino, o ministro do STF, está fazendo uma luta gigantesca para saber onde é que essas emendas desses deputados federais e senadores estão indo. Porque essas emendas que recentemente foi denunciado, que foi para o Clube do Tiro, né? Uma deputada federal disse que inclusive assumiu que foi para o Clube de Tiro do amigo dela. Esse recurso era para estar indo para as universidades federais. Esses recursos dessas emendas secretas, o orçamento secreto do Congresso Nacional, né? O orçamento secreto do Congresso Nacional está levando o dinheiro que é das universidades, do SUS, da segurança pública, para esses clubes de tiro. E sabe-se lá mais para onde. Teve até denúncia que deputado federal fez estrada dentro do seu condomínio particular, com recurso do orçamento federal. Então, por que não está indo recurso para as universidades federais? Porque esses deputados estão abocanhando esse recurso através dessas emendas parlamentares e mandando para clube de tiro e para estrada dentro do seu condomínio de luxo particular. Então, no caso, sim, pelo que eu entendi, a parte negativa do governo Lula quanto a repasses, o que não vai bem é uma competência do Congresso, responsabilidade do Congresso. Ele já disse que os recursos estão sendo, né, capturados pelo Congresso Nacional. Né? Vários deputados têm denunciado isso e que 51% do recurso do governo federal está escoando para as emendas parlamentares dos deputados e senadores e não está indo para o SUS, não está indo para as universidades federais. Então, esse é o grande problema. Não é que o governo Lula não queira mandar recurso para a Universidade Federal. É porque o recurso está na mão dos senadores e deputados. Ivete, queria muito seguir essa conversa contigo até altas horas, mas a gente chegar até 12h30, tem que seguir aqui a pauta do nosso programa. Tem sorteio, nego, tem milhares de pessoas. Eu vou finalizar com 2 perguntas aqui para você, tá? Para você responder pro povo aí que tá nos ouvindo, tá bom? São 2 temas que não deixam de ser polêmicos. Não deixam, na verdade são. É tanto que vai para a justiça derruba, vai para a instância superior, a instância superior derruba a decisão do desembargador, chega novamente na instância superior, trava novamente, que é sobre cotas.
Vamos falar sobre cotas, eu queria a tua opinião. Eu tô aqui com duas manchetes, uma tá no G1, tá lá, a Universidade Federal abre 80 vagas de medicina exclusivas para sem terra e quilombolas, inclusive duramente criticado por entidades que cobram aí a questão da isonomia. E a outra é que a Advocacia Geral da União garantiu cota para alunos trans em universidades do Rio Grande do Sul. Sobre esses dois assuntos, né? Essa questão dessas 80 vagas exclusivas para os sem terra e quilombolas para curso de medicina, e essa outra aqui, cotas para alunos trans em universidade. Você é a favor disso ou contra, e o porquê? A gente tem que perguntar o seguinte: essas pessoas, elas são, na sua grande maioria, principalmente quilombolas, sem terra, elas são pessoas negras. Vamos recuperar na nossa história os imigrantes europeus brancos, de olhos azuis, quando vieram para o Brasil, eles receberam terra, eles receberam dinheiro para se tornar agricultores familiares. A maioria reside no Rio Grande do Sul. Por isso, no Rio Grande do Sul, todo mundo é louro, de olho azul, quase todo mundo. Galego, né? Galego. E os escravos, as pessoas escravizadas pelo tráfico, negras que vieram da África, quando ocorreu a luta pela libertação e elas foram tornadas pessoas livres, elas não receberam nem emprego, nem trabalho, nem terra, nem dinheiro. Elas passaram a passar fome. Então, nós temos na história do Brasil, com as pessoas negras e as pessoas pobres, uma dívida histórica de exclusão social. Mas aqui no caso dos assentados e os trans? Assentados, quilombolas, as pessoas, todas as pessoas que sofrem exclusão, elas têm, o governo tem uma responsabilidade de reparação histórica, certo? Por exemplo, eu vou só citar um exemplo. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, vocês sabem que tinha cota para fazendeiro? Isso que ano? Isso até a Constituição de 88. Caiu, né? Ninguém da elite falava disso. Era cota para fazendeiro, por quê? Porque os filhos dos fazendeiros que tinham fazenda precisavam que seus filhos fizessem agricultura na Universidade Rural de Pernambuco. Ninguém falava disso, nenhum rico falava disso. E os pobres nem sabiam que existia cota. Aí quando o governo fala em uma reparação histórica, né, para esses segmentos que foram excluídos, aí há uma grita da elite, porque quem está gritando é a elite, né? Porque esses cursos de medicina, eles não vão comprometer as vagas que já existem. Mas será, dá para fiscalizar, na sua opinião, dá para fiscalizar se alguém se infiltrar no movimento para pegar, claro, dá para fazer isso? Isso é verba federal, tem Polícia Federal, tem Tribunal de Contas fiscalizando. Vocês sabiam que as notas dos cotistas nas universidades são as maiores notas? Os cotistas, eles têm as maiores notas da universidade. É pesquisa, não é o que eu estou achando. É pesquisa. Então, para que existe uma universidade? Para que existe? A gente tem que se perguntar, para que existe uma universidade? É para ajudar a reduzir a desigualdade social. A educação serve para isso, para reduzir a desigualdade social. Agora, por que a elite desse país é contra? E porque muitas vezes o pobre é contra, porque não está esclarecido. Mas a elite é contra porque ela não quer que a classe pobre, a classe trabalhadora, ela tenha direito à educação. O ministro do governo Bolsonaro disse que universidade não é para pobre, não. Pobre tem que lavar carro, tem que trabalhar na oficina. Pobre não tem que ser engenheiro, não tem que ser médico. É isso que a elite do nosso país pensa sobre nós, que somos classe média, que somos pobres, né? Porque uma pessoa que tem carro não é elite, não é rico, né? Quem é rico é quem ganha mais de 50 mil por mês. Um professor não é rico, né? E aí a gente tem o quê? Um problema, o que é? Que quem se forma nas universidades hoje públicas, né, que geralmente é quem vem de escola privada ou é quem tem mais condições financeiras, não quer ir para o interior, não quer ir para a Amazônia, não quer ir para os assentamentos atender. Então, precisa garantir, primeiro, que essa população tenha direito a esses cursos
de direito, de medicina, de engenharia, porque isso não é novidade. Já existe desde o governo da época de Fernando Henrique, curso de engenharia para assentamentos, para quilombolas. A grita agora é porque é medicina, porque para eles médicos só tem que ser branco de olho azul, porque nós não podemos ter um médico que vive num assentamento que é negro. Se ele vai ser formado pela uma das melhores universidades do mundo, a federal não vai aprovar um médico que não sabe operar. Tanto é que a elite vive querendo passar no vestibular da Universidade Federal, porque sabe que é um dos melhores cursos do Brasil. Então a universidade não vai aprovar um médico de um assentamento, de um quilombo, que não saiba ser médico. Isso é uma certeza absoluta. Mas é porque na visão da elite, médico tem que ser de olho azul e branco. E a gente diz que não. A gente precisa botar médico dos assentamentos, porque eles precisam atender os assentados, eles precisam atender os quilombolas, eles precisam estar na Amazônia, eles precisam estar naquela região que o governo tem dificuldade de chegar, porque eles não querem ir. Quem é que se forma em Recife que quer ir morar no interior, no final do mundo? Quer não. Quer estar em Recife, nas grandes clínicas, nos grandes hospitais. Então a gente precisa ter essa população comprometida com aqueles que não têm direito à saúde. Ô Ivete, só pra gente finalizar, e quando a gente aborda esses temas aqui, é porque são temas comuns no nosso programa, nego. A gente levanta essas discussões com o povo participa, interage, deixa a opinião, é muito importante a opinião sua, como uma profissional da educação que representa a categoria. Você falou sobre, só pra gente finalizar, que foi o último tema que a gente repercutiu, sobre alunos trans de universidades. Você é a favor dessas cotas? A gente finaliza com essa, sim, né? Porque a gente tem um número muito grande de alunos trans fora da universidade, inclusive fora da educação básica mesmo. Pelo preconceito que eles sofrem, né? Por todas as faltas de oportunidades que eles não têm. São os que ganham os piores salários, são os que não conseguem emprego. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado nesse momento é contribuir para que aquele que é excluído dos seus direitos passam a ter direitos, né? E aí a gente precisa dizer concretamente, por exemplo, todo mundo fala da Europa, que tem um sistema de saúde bom, um sistema de educação bom, mas vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país estava destruído, quem foi que chegou para ajudar todo mundo a ter escola e saúde boa? O Estado. Então, no mundo inteiro, o Estado tem um papel muito importante para garantir direitos, para dar políticas públicas, para dar inclusão. E quem são os mais excluídos? São os negros, são os pobres, são os trans, né? São LGBTs. Então, o governo precisa chegar mais perto de quem mais precisa. Muito bem, são 12h16, agradecemos a sua participação, tá? Sucesso na caminhada, muito obrigado. Só pra gente finalizar, só um minutinho. Vai lá, amiga, a gente tem um minuto, vai. É porque eu fiquei tão, assim, empolgado com isso. Eu adoro rádio, né? Certo. Eu gostaria, Paulo Biratã, diretor do Sintep, eu gostaria de deixar aqui pra você sortear no Pix R$100, pode ser? Perfeito. Legal, parabéns pra rádio aí, Triunfo. O Sintep tá aqui na luta, não é um... A gente não acertou com a entidade, é pequeno, mas... A gente coloca em nome do Sintep ou no seu nome? No Paulo do Sintep, Paulo Biratã Sintep, né? Não tem Ivete, na verdade é uma contribuição minha de Ivete aí no campo pessoal, feliz aniversário pra rádio, pros ouvintes. Eu vou entrar nessa tua também, deixa mais 100 aí pra sorteio. R$200, beleza. Animar. Então segunda-feira, né? A gente sorteia segunda-feira no dia do aniversário, muito obrigado, um abraço e a gente tá aqui de portas abertas, sucesso na caminhada. Muito obrigada aí aos ouvintes, também aqui a Luciano, parabéns aí à nossa rádio. Um abraço, minha gente, intervalinho rápido, eu já volto pra finalizar, até já.